Não só a região, mas muitos lugares. Glória a Deus. Eu não quero ser aqui presunçoso em dizer que o que você vai ouvir sobre intercessão você nunca ouviu. Seria algo um tanto quanto soberbo da minha parte dizer isso. Mas Deus tem nos dado uma revelação e um alinhamento sobre os fundamentos de uma vida de oração e intercessão. Então eu quero trabalhar nesse primeiro momento sobre esses fundamentos, te levar à consciência sobre a oração caminha junto com a intercessão, te levar a entender o que é oração e o que é intercessão. Ambas caminham juntas. E quais são as barreiras que nós precisamos vencer como igreja? E não é como um ministério local de intercessão, entenda-me. E aqui eu já começo a ministrar a sua vida. Por muito tempo nós fomos ensinados que quem carrega o peso do piano na igreja, depois dos pastores, são uma ala restrita ministerial chamada intercessão. De fato, o ministério de intercessão sofre muita retaliação. De fato, quem está na linha da intercessão sente um peso espiritual muito grande. Mas eu quero te levar essa tarde a entender que este peso precisa ser distribuído. Que o ministério de intercessão vive intensivamente precisa ser compreendido por toda a igreja, porque Jesus não escolheu que quem viesse a orar fosse do ministério da oração. Foi Jesus quem disse orar em todo o tempo, e foi Jesus com a sua vida e obra terrena que nos ensinou a orar e ensinou os discípulos como orarem. Então que o Espírito Santo lhe dê e encontre nessa tarde um lugar propício no teu coração, no teu entendimento, para que essas sementes possam hoje já começar a produzir frutos de crenças, de cadeias opressoras, de tudo aquilo que entre você e a oração e a intercessão havia uma barreira. Seja você líder, seja você discípulo, seja você ligado a ministérios na igreja, a redes ministeriais da igreja, essa conferência é para todos nós. Amém? Curva a sua cabeça. Espírito Santo, Ruach HaKodesh, eu peço a Ti, amigo inseparável, Tu que foste selado como promessa dita por Cristo Jesus aos discípulos, e em dias de Pentecostes Tu manifestaste o Teu poder, a Tua glória no cenáculo de oração em Jerusalém, onde haviam 120 irmãos com os discípulos de Jesus, que buscavam e esperavam o renovo, a restauração para ser enviado de Jerusalém até os confins da terra. E Tu viestes como um som, um forte som, estridente, impetuoso, que foi algo que não pôde ser visto como algo natural, uma corrente de vento, porque o cenáculo, um ambiente fechado, tinha vento que tomava todo o ambiente, era palpável a Tua presença. E foram abertas as visões espirituais. Os que ali estavam viram línguas repartidas como de fogo, vindo do alto sobre as suas cabeças. Foi a descida do Espírito Santo. Foi a manifestação do que o Senhor disse aos discípulos: sejam cheios do Espírito Santo, antes de ser assunto aos céus. E o Senhor nos advertiu em sua palavra, dizendo que a vinda do Espírito Santo
seria como o renovo, o consolo, que nos encaminharia em toda a verdade, que convenceria-nos do pecado, da justiça e do juízo, que não falaria de si mesmo, mas testificaria todas as obras de Yeshua. É a Ti que damos boas-vindas essa tarde, amigo Santo Espírito. Magnificamos a Tua presença, rendemos honras, reverência, curvamos a Ti, amigo do noivo, aquele que testifica quem é Jesus em nós. Seja bem-vindo, amigo Espírito Santo, porque Tu ressuscitaste a Jesus dentre os mortos e o transportou ao terceiro céu. Bendito seja Yeshua HaMashiach, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o qual nos amou antes mesmo da nossa existência. Oramos em linha com a Tua palavra em Colossenses 1:15, que diz que o Senhor é a imagem do Deus invisível, que todas as coisas foram criadas por meio do Senhor e para o Senhor. O Senhor é o Senhor que antecede a existência do homem, e todas as coisas que vieram a existir vieram por meio de Ti. Teu é o poder, Tua é a glória, para sempre e sempre. Teu é o domínio, não há quem possa deter, não há quem possa resistir. Tu és o Elohim, Adonai Elohim é o Teu nome, nosso fundamento, nossa existência, governo de tudo que há, Criador dos céus e da terra. Tu és o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tu criaste os céus para a Tua habitação, pois Tu és antes dos céus. O Senhor não é apenas uma fala, não é apenas uma menção. O Senhor é. O Senhor é o tempo, o Senhor é o passado, o Senhor é o presente, o Senhor é o futuro. E nós nos reverenciamos a Tua face, e nós nos curvamos à Tua presença. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yahvé Tissabaô, Yahvé Shalom, Yahvé Rafá, Yahvé Jireh, Yahvé Shammah, Yahvé El Shaddai, Yahvé Tsik, Yahvé Tsidekenu, Yahvé Elohim. Tu és o Senhor. Levante uma das tuas mãos. Comece a entregar as preocupações e tudo aquilo que pode roubar esse tempo tão precioso na mão do Espírito Santo. Vai verbalizando: Espírito Santo, eu quero colocar diante de Ti agora essa guerra financeira, essa guerra emocional, essa guerra familiar. Comece a colocar agora tudo aquilo que tem sido batalha, tudo aquilo que tem tentado roubar o teu foco do altar. Quem sabe você chegou aqui debaixo de muita guerra, ou sua semana tem sido um embate com o império das trevas. Nós não temos tempo a perder, e muito menos propagar que o império das trevas está nos retaliando. Nosso tempo é precioso e por isso nós fazemos menção do nome do Senhor. Bendito seja o Pai, bendito seja o Filho, bendito seja o Espírito Santo. Porque o Pai nos amou na sua presciência, o Deus eterno que nos chamou antes mesmo de todas as coisas vir a existir. É a este Deus que nós tributamos a honra, é este Deus que nós tributamos o louvor, é este Deus que dedicamos a nossa vida, o nosso fôlego, a nossa existência, o nosso tempo, tudo que fazemos, tudo que realizamos, tudo que empreendemos, tudo que sonhamos é para Ti. Bendito das nações, bendito entre 10.000,
primícias dos que dormem, Santo de Israel, que venceste a morte e tomaste a chave do inferno e nos colocou em ti, habitando com uma consciência espiritual no reino do Espírito. No terceiro céu estamos reinando agora, reinando em vida. Aleluia, aleluia. Quebrado está toda a fortaleza, todo espírito territorial, toda abrangência e toda marca de rastros de rebelião, de derramamento de sangue. Sim, meu Deus, nós queremos denunciar no reino do Espírito agora, que os anjos da ordem do arcanjo Miguel, os anjos que pertencem ao grande exército do Senhor, que foram criados quando o Senhor terminou de acabar os céus, em Gênesis 2:1, o grande exército, seja enviado agora para Navaí, sobre esse quadrante, sobre essa região. Sejam dispensados agora anjos da ordem do arcanjo Miguel, como espada desembainhada, como espada flamejante, cortando agora todo ponto de contato, todo elo com as trevas. Quebrado está toda fortaleza humana, toda fortaleza política, toda fortaleza espiritual, toda fortaleza ocultista. Nós quebramos como igreja, e os anjos que ministram ao nosso respeito trabalham agora em favor da noiva, em favor da igreja. Vai agora nesta casa representada por este homem de Deus que aqui está. Vai agora naquele lugar onde existe uma mulher, existe um filho, existe alguém que tem feito este homem e esta mulher chorar, e vai dissipando as trevas por meio da palavra do Senhor, porque a tua palavra é luz que dissipa as trevas, a tua palavra é luz que dissipa as trevas. Toda obscuridade agora traga luz por meio da tua palavra. Não ficará nada oculto, mas o Senhor trará luz para revelar o caráter e também curar, redimir para a glória dele. Espírito da aliança, espírito da profecia, espírito do consolo, espírito da palavra revelada, espírito da intercessão profética, batiza o teu povo nessa tarde, do menor ao maior, aos tangedores, aos levitas, aos músicos, aos que ministram no altar, aos que servem sendo voluntários, aos que estão aqui, meu Deus, com corações compungidos e quebrantados. Não haverá desprezo no céu da terra, não haverá desprezo do céu à terra, porque o céu governa a terra, o céu governa a terra, o céu governa a terra. Nós estamos na agenda do céu, nós estamos na agenda de Yeshua, nós estamos na agenda do Espírito Santo. Se você ora em línguas espirituais, abra a tua boca e comece a orar em linha agora com essa palavra, as línguas espirituais. Urabacanda rabassoro kotoroba. Ore em línguas, ore em línguas. Edificamos o nosso espírito agora, ore em línguas. Edificamos o nosso espírito, vivificamos o nosso espírito. Oramos em mistério, mas com entendimento de quem é Deus, quem é a igreja, quem somos. Ore em línguas espirituais agora. Ore em línguas espirituais agora. Ore em línguas, põe a mão sobre o teu coração. Você que não ora mais em línguas, seja tocado nesta tarde, receba batismo de renovação. Ore em línguas. Você que não se quebrantava mais na presença do Espírito Santo, ore em línguas. Seja cheio agora, cheio.
cheio, 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 cheio. Estamos no ano do transbordar. Estamos no ano do transbordar. Nosso pastor Leandro Silva recebeu esta palavra, e essa palavra toca a tua vida nesta hora. É o ano do transbordar. Ore em línguas espirituais, e enquanto você ora em línguas espirituais, o Senhor está te dando o dom, aleluia, diversidade de línguas. Agora você vai começar a operar na diversidade de línguas espirituais. Você vai começar a fluir nos dons do Espírito. Levante as suas mãos, ore em línguas, dons de cura, dons da ciência e da palavra, dons da revelação, dons de discernimento. Vai recebendo essa palavra agora. Eu oro em linha com a palavra de 1 Coríntios capítulo 12, dom de profecias, dom de variação de línguas. Pega, 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 pega. Churamanda candore mandara candore bará, remanda candore minara candore mandara candore basura bababaye. Em nome de Jesus, ore em línguas com entendimento. Ore em línguas com entendimento. O entendimento é que você é filho. O entendimento é que você tem o sangue de Jesus que te purifica de todo pecado. Ore em línguas agora, o mais alto que você puder. Ore e rasgue os céus desse tabernáculo. Ore em línguas com entendimento. Enquanto você ora em línguas, cadeias estão sendo quebradas, porque os ataques vieram para calar a tua voz, para neutralizar a adoração dos teus lábios, do teu coração. Então quem ora em línguas, ora para a testificação do Espírito em sua vida. Então comece a receber a libertação agora. Comece a receber a cura agora. Há um fluir da graça, há um fluir do rio, há um fluir do Espírito. Comece a profetizar. Comece a profetizar. Receba o dom de profecia. Receba o dom de variação de línguas. Receba o dom de cura. Comece a liberar cura. Dom de interpretar. Dom da ciência da palavra. Dom de discernir espíritos. Seja batizado agora com os dons do Espírito. Os céus central, é uma virada de chave. Vem Espírito, flua Espírito, flua amado de nossas almas, Ruach HaKodesh, vento que vem dos quatro cantos, sopra, sopra, sopra. Aleluia, yeah. Oh, oh.
Quebrado está a fortaleza e a resistência. Quebrado está a resistência. Toda resistência já caiu por terra. Põe a mão sobre a tua cabeça. Diga comigo bem forte: amigo Espírito Santo, leve a minha mente cativa em obediência à mente de Cristo. Hoje e amanhã eu não vou me desligar, porque existem códigos do reino do Espírito que foram destinados para hoje e amanhã. Eu estou aliançando-me com o altar para receber todos os códigos dos mistérios de Deus, dos mistérios do reino do Espírito. E a minha mente recebe o capacete da salvação, está blindada. Se os dardos vierem, vão bater e não vão achar espaço, para a glória dele. Diga bem forte: porque dele, para ele. Não, diga bem forte: porque dele, por ele e para ele. Diga bem forte: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dê um forte aplauso a Yeshua. Aleluia, aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Vamos falar sobre fundamentos da oração, da intercessão. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e domine, diga bem forte, domine. Me ajude, por favor, diga bem forte, domine. Procure a pessoa que está ao seu lado, já está, olhe para ela, pode olhar que você não morre, pode olhar. E diga: grave bem esta palavra. Até amanhã você vai ouvir essa palavra. Domine. Volte ao texto. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Se você está anotando, tome nota sobre esta ordem de Deus. A primeira palavra que o homem, na sua existência, vindo do barro, extraído do pó da terra, feitura das mãos de Deus, recebendo sopro de vida, o homem jamais ouviu de Deus: há uma necessidade que precisa ser suprida, Adão. O homem jamais ouviu de Deus: tem uma demanda que eu vou deixar você resolver. O homem jamais ouviu da boca de Deus: olha, ainda há uma pendência. A primeira palavra que o homem ouviu foi esta: domine. Você pode trabalhar a palavra domine aqui no hebraico, que dá o mesmo entendimento de governo. Domine, domine sobre tudo. Esse tudo não está ligado ao cosmo ou o reino do Espírito. Domine a terra. Domine tudo aquilo que tem a ver com o seu dia a dia, tudo aquilo que está ligado ao seu habitat, tudo aquilo que se move, desde as aves dos céus até os animais marinhos, todo réptil.
Governe, governe, governe. Deus estabelece esta lei. E por ela Deus caminha no relacionamento com o homem. Quantos concordam que Deus poderia dar nome a todos os animais? Quantos concordam que não era necessário, sabendo quem Deus o é, dizer ao homem para dominar, se Deus havia feito tudo? Então, por que é que Deus dá esse governo ao homem? Porque o homem, ele é resultado desse consenso, desse Deus triuno. Façamos. Reunião foi feita. O projeto, como se dará? O entendimento da palavra façamos o homem, a nossa imagem, na terceira pessoa, a nossa imagem, fala de consenso do Deus triuno. Então veja que as características que o homem vai reproduzir na terra tem a ver com quem é Deus num todo. Então veja que a intercessão é o resultado dessa ordem dada por Deus ao homem. E aí você começa a compreender por que é que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha pela porta do Oriente, a porta do sol, a estar com o homem no jardim. O homem está no planeta Terra. O homem está num espaço físico, reino físico. Deus é espírito e está no reino do espírito, no reino que é atemporal, que não se pode medir estações, tempo. O Deus que cria o fim desde o início de todas as coisas, é esse Deus que vem ao homem. E é este Deus que fala para o homem: domine. Entender sobre intercessão é ter a compreensão de quem você é, e não o que os outros acham e emitem, colocam reputação dizendo alguma coisa sobre você. Quando a gente olha entre céu e terra e vê que é o Deus imutável, que não quebra sua palavra, que faz questão de dizer ao homem: domine, Deus está dizendo ao homem que tudo aquilo que ele falar, tudo aquilo que ele emitir, tem a chancela, o crivo do céu. Intercessão não é apenas o alvo que se busca diante de uma necessidade da igreja, da geografia local. Nós sabemos que existem demônios territoriais que agem de acordo com a cultura daquela determinada região. Quando Jesus foi para Gadara, Marcos capítulo 4, a partir do verso 36, antes de Jesus chegar na região de Gadara, o que eles enfrentaram? Um temporal de vento. Os discípulos acordam Jesus, Jesus repreende a fúria do vento, do mar, e Jesus dá a direção do que é uma intercessão quando ele diz: homens de pouca fé. Porque quando eu não sei se domino, a minha fé não pode ser ativada. Quando o medo domina o que é circunstância aparente e infiltra-se dentro de mim e suplanta uma vida de fé, jamais eu vou poder potencializar o que Deus disse para o ser humano, o primeiro ser humano. Isso está dizendo para a humanidade, para quem é de Deus, para quem reconhece quem é Deus: domine, governe. Porque se Jesus repreende a fúria do mar e do vento, por que é que Jesus então precisava dizer que os discípulos tinham pouca fé? Escute isso. A intercessão, ela não é apenas a base, ou a oração é a base para que a gente se conecte. Você precisa voltar lá atrás e ver por que é que Deus, de forma minuciosa, disse a Adão: domine. Domine sua mente, domine suas emoções, domine seu relacionamento comigo, domine a sua casa,
domine os animais, domine tudo. Domine. Isso só seria possível numa ativação de fé contínua, todos os dias. Os discípulos estão caminhando com Jesus e tentam persuadir aquela tempestade usando o conhecimento que eles detinham sobre o mar. Não conseguindo, não tendo êxito, vão acordar Jesus. O texto diz que as águas estavam entrando no barco. A intercessão, ela não é para acudir problema. Vida de oração não é para Deus ouvir quando você tem problema. Vida de oração é entendimento para quem governa. Vida de oração não é para entrar para o meu quarto e fechar a minha porta e buscar a Deus em secreto, porque está doendo, porque eu perdi, porque não está dando certo. Você nunca pode canalizar oração e intercessão apenas num relacionamento de pedir. Por isso Jesus está dizendo para os discípulos: vocês tiveram uma fé pífia, pequena. Jesus estava dizendo para eles, essa mesma autoridade eu quero que vocês tenham. E por que é que o vento e o mar param? Porque o reino do Espírito tem ouvidos para ouvir a fala de quem domina. A natureza tem ouvido. Não são coisas que ouvem. Entenda, por favor, porque você é um ser espiritual revestido de matéria. Você não é apenas uma matéria portando-se numa matéria. O que porta a sua vida é a matéria, mas tem o sopro de vida que veio de Deus, e ao tocar na matéria se torna alma vivente. Então há uma consciência entre o que é físico, o que é emoções, sentimentos, variações da vida que envolvem passado, presente e futuro, os sentimentos que vão degenerando a alma diante de uma consciência de culpa, medo, pecado. Mas escute isso: entre o céu e a terra há uma lei, e se você mergulhar e tomar posse desta lei, tudo que há na terra passará a ser sujeito às coisas dos céus. O desejo expresso de Deus na sua relação com o homem e o planeta Terra está no domínio. Esse é o limite que o próprio Deus destinou para Ele mesmo não interferir no processo. Tem uma serpente, uma das alimárias a mais astuta, domine. Está aqui? Para fechar a indagação, por que é que Deus deixou o diabo entrar no Éden? O diabo entra no Éden, mas ele precisa de uma alimária, de uma serpente, porque espírito sem corpo não pode dominar. Na terra tem que ter corpo. Você está aqui? Então, com relação à intercessão, é esse entendimento. Eu fui chamado para dominar. Eu não fui chamado para murmurar. Eu não fui chamado para me levantar contra pastor, contra igreja, contra isso ou contra aquilo. Eu não fui chamado para questionar a vida. Eu fui chamado para dominar. E devido a essa essência caída pós-Éden, nós vivemos essas agruras, essas dores. Mas a gente precisa, pelo Espírito Santo, ser resgatado neste dia, para que o domínio da nossa vida tenha influência em tudo que diz respeito à sua vida. Fui chamado para dominar. E quem domina é um intercessor. Porque Deus vem todo dia na viração do dia. E Ele não vem para ter uma relação tediante. Ele não veio para ter uma relação ambígua, vazia.
Eu não sei você, eu não consigo lidar com pessoas vazias por muito tempo. Porque pessoas vazias não têm o que dar, então elas precisam de influência, logo é discipulado. Se você é alguém que se presta a ouvir quem quer que seja, reveja a sua vida de governo. Se você ouve do fofoqueiro ao profeta, você tem que rever tudo na sua vida. Como é que Eva consegue conversar com a serpente? Como é que Eva não distingue que a serpente está usando ou sendo usada por Satã para ludibriar seu entendimento? O diabo sempre quer trabalhar nesta área, para que haja uma interferência no teu relacionamento com Deus. Sabe por que Deus vinha todo dia com o homem? Porque não havia monotonia, não havia tédio. Isso é intercessão, relacionamento. Não tem essa, músico não ora, música é um problema. O pessoal da dança cheio de problema, cheio de picuinha. Não tem essa, domine. Não tem esse negócio que o líder, que o obreiro, cheio de panelinha na igreja. Não tem, é domine. É o reflexo de quem eu sou na minha vida cotidiana. É o reflexo de um Deus que não abre mão da minha companhia. Ele vem. Por que ele vem? Porque o domínio não é segundo a minha ótica, mas na ótica dele. Eu sou imagem e semelhança dele. Então o que eu falo debaixo do que está no coração dele. Aí você começa a entender por que orações não são respondidas. Você começa a entender por que é que é uma dificuldade para orar, eu e você. Você começa a entender por que é que é uma dificuldade. E aí, para quem está na brecha, recebe o peso da demanda que deveria ser fardo leve, jugo suave para toda a igreja. Ok? Diga comigo: no céu, Deus manda. Na terra, o homem manda. Eu não sei se isso choca a tua teologia. Vou até beber uma aguinha aqui. E aí você começa a compreender por que é que as atrocidades vão surgindo, as eras, as gerações, e parece que Deus não intervém. Será que Deus não podia ter intervido no massacre aos judeus? Essa semana foi comemorado o dia do Holocausto. Será que Deus não poderia ter intervido naquela visão insana, ocultista, satânica de Hitler, de Adolf Hitler? Por que é que Deus não veio? Porque na terra manda o homem. E Deus só pode interferir, não que Deus esteja limitado, escute-me, mas de forma passiva ou ativa, o homem pode dar a concessão para espíritos regerem a terra, seja do céu ou do império das trevas. Por isso que o diabo luta para possuir pessoas. Por isso que há uma guerra do entendimento. Nenhum intercessor pode dizer, sou intercessor, se ele não viver a metanoia. Viver uma mudança, uma virada de chave na sua mente. Deixa eu te dar 4 princípios para que você entenda que no céu Deus governa e na terra o homem governa. Número 1, o homem nunca estabeleceu projeto algum de criação. Logo, Deus criou tudo. O homem nunca estabeleceu um projeto de criação. Logo, quem criou foi Deus. E foi Deus que criou, domine sobre tudo. 2, Deus colocou a sua palavra acima dele mesmo. E por isso ele não interfere no processo da terra. Não interfere? Não. Mas se houver intercessor, ele interfere.
Se houver vida de oração, ele vem. O problema é que a gente só quer ser intercessor na dor, quando deveríamos ser intercessor em relacionamento 24 horas. Porque você já estaria codificado com os mistérios, com a consciência espiritual. Você não seria tragado por espíritos geracionais, espíritos territoriais. Você não seria marionete de sistema, você seria corpo, seria membro do corpo, você não teria dificuldade em viver princípio de obediência, porque o domínio que Deus estabeleceu veio debaixo da santidade, da fidelidade e da essência da existência de Deus. Esse domínio não foi algo à parte. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Domine aí, meu filho. Domine segundo a nossa égide, segundo a minha palavra. Quebrou o princípio? Então você tem o domínio, mas não tem esse religare, você não tem essa aproximação comigo. Escute isso. 3, anote aí. Deus nunca quebrou a sua palavra. Foi o homem quem quebrou. 4, o caráter de Deus respaldou o homem para dominar. Eu vou repetir os 4 princípios fundamentais da intercessão, desta consciência que todo intercessor precisa ter. Domine. Número 1, o homem nunca estabeleceu coisa alguma, ou criou nada. Não foi o homem, não foi a partir do homem. Foi Deus quem criou tudo. Põe entre aspas, ou parêntese, inclusive o domine, fecha. 2, Deus colocou a sua palavra acima dele mesmo, ou seja, o que eu disse para o homem eu vou respeitar. Por isso que Deus veio na queda do homem, porque nesse plano físico, Deus estabelece esse limite e Deus está neste limite procurando o homem. Anote essa referência, Gênesis 3:9. E chamou Deus a Adão e disse: onde estás? Deus não sabia que o homem havia pecado? Sim ou não, gente? Mas Deus está olhando para o homem que ele criou com a consciência de domínio, e não o homem caído. Cadê aquele Adão que eu criei? 3, Deus não quebra a sua palavra. Tem muita gente que quer ter vida de oração, mas quebra a palavra, quebra trato. Não funciona. Não é constante em nada que faz. Ao mesmo tempo que adora no céu, transita nas coisas dos homens. Ao mesmo tempo que se torna um anjo, se torna um demônio. Então você não tem as chaves espirituais de acesso. Você tem frequências, você tem radiações, choques, mas você não acessa o lugar de quem foi chamado para dominar. Por isso que oração na compreensão de uma alma cansada e ferida, de um corpo cansado, não funciona. É exaustante, é caustigante, é entediante, parece que não sobe o teto, não dá, é abstrato, é transcendente, é algo surreal, longínquo demais, quando na verdade é essência. 4, o caráter de Deus respalda o homem para dominar. Deixa eu te dar 2 marcas do caráter de Deus: santidade e fidelidade. A santidade de Deus e a sua fidelidade faz com que Deus não revogue a sua palavra. É por isso que o homem pode se tornar infiel, Deus continuará fiel. Provérbios capítulo 19, verso 21. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Conselho aqui é a palavra. O homem tem suas cogitações, o homem tem suas variações, o homem, o ser humano muda de ideia, Deus não muda os seus planos. E é Ele que tem pensamentos de paz e não de mal, acerca dos nossos pensamentos para nos dar o fim que desejamos.
O fim que desejamos é a consciência espiritual do homem que foi chamado para dominar. O homem que foi chamado para dominar, ele não fecha o ciclo da sua vida com derrota, miséria, inferno. Para nos dar o fim que desejamos, esse desejamos está alinhado com o homem que Deus estabeleceu, imagem e semelhança. Domine sobre tudo. Anote essas referências que eu vou te dar agora. Isaías capítulo 46, versos 9 e 10. Vai anotando aí, para você ler em casa. Isaías capítulo 46, versículos 9 e 10. Isaías 55, versículo 11. Efésios capítulo 1, verso 11. Hebreus capítulo 6, verso 17. Outra vez, anote essas referências. Isaías 46, versos 9 e 10. Isaías 55, verso 11. Efésios capítulo 1, verso 11. Hebreus capítulo 6, verso 17. Põe na tela Mateus capítulo 5, verso 18. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passarem, nem um jota ou um tio se omitirá da palavra, sem que tudo seja cumprido. O compromisso com a sua palavra é a base do princípio da oração. O compromisso que Deus tem com a sua palavra é a certificação de uma vida imersa na oração e na intercessão. Todo aquele que pratica a oração, porque a oração é como uma arte praticada. Todo aquele que pratica a intercessão, ele tem que ter essa consciência de governo. O Deus a quem eu me refiro, o Deus a quem eu me relaciono, ele age em cima dos códigos. Ele se move, ele faz, intervém, ele age diante das suas égides, de toda a palavra que ele mesmo diz. Então, ele ouve a minha oração, e se ela estiver ligada ao que ele estabeleceu, ele ouve e ele intervém. Então diga para quem está ao seu lado, não pode pedir para Deus matar ninguém. Porque você anula o sacrifício de Jesus na cruz. Jesus morreu por todo mundo. Não vai ser ouvida. Sogra vai ficar viva. Aquele vizinho fofo, aquele fofoqueiro, que nem Covid leva ele. Você está entendendo essa palavra? Então o compromisso que Yahvé tem com a sua palavra é aonde ele quer encontrar na terra essa consciência. Isso só é possível com um código domínio. A gente vive um tempo em que narrativas do medo querem chegar primeiro para neutralizar sua voz, sua palavra, sua oração, sua adoração. Então, Omicron, Bill Gates, o maior investidor de vacinas desde 2008, vai dar uma nota dizendo: a próxima será letal, muito mais letal do que essa. Aí vem a teoria da conspiração, seja lá o que for, aí vem o cara da OMS e diz assim, virá uma outra. E o povo trabalha então na apreensão do medo. Satanás está por detrás disso. Porque o amor de Deus não pode operar no medo. Põe na tela 1 João capítulo 4, verso 18. Anote essa referência. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que tem medo, estou lendo dentro da minha versão, não é aperfeiçoado no amor. O que é o amor de Deus? É a consciência de quem foi criado para dominar a gente, para governar. Então,
do lado de fora da minha casa, do lado de fora da tela fria, as narrativas estão vindo de todos os lados, você domina, então você diz, serpente, fica aqui. Fica aqui. Eu levanto um altar na minha casa, na minha empresa, por onde eu passar, eu oro em linha com a palavra, não é mantra, não é discurso religioso, mas eu caminho com ele. E o que eu libero na terra está em concordância com as chaves espirituais do reino do Espírito. Você entende isso? A palavra de Deus não é apenas para o homem, é para o próprio Deus. É a lei de Deus. Salmo 38, verso 2: inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua palavra, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Deus se submete aos princípios de sua palavra. Deus não disse, Adão, dominemos. Deus não disse, Eva, já que agora você é adjutora, auxiliadora, parceira do Adão, já está formado a trupe, nós vamos dominar tudo. Não! Deus disse, aí embaixo é contigo, domine. Aleluia. Eu quero te dar 7 leis da intercessão que moverá o céu à terra. 7 leis que vai mover o céu à terra, que vai fazer com que o céu interfira na terra. A primeira lei foi dada ao homem, o governo de tudo que há na terra. Lei do governo. 2, Deus escolheu o homem como base legal na terra. Deus escolheu o homem como base legal na terra. 3, Deus fez do homem administrador de tudo. 4, essa eu queria que você repetisse comigo para depois escrever. É uma lei, tá? 4, diga assim, somente espíritos que possuem um corpo físico podem governar a terra. Ou seja, seres humanos. Então, por isso, você precisa ter intercessor na política, nas artes, no empresariado, na ciência, na educação. Mentalidade de intercessor. Eu estou tirando você e desfocando que intercessão é apenas o grupinho, não o grupinho, por favor, mas o ministério, a rede de intercessão que se reúne horas antes, fazem relógio de oração. Isso é salutar, isso é imprescindível, mas você não pode sobrecarregar essa rede ministerial. Você tem que se envolver, atuando a tempo e fora de tempo. Você acha que o que você tem de fazer será um anjo que vai vir? Anjo, se não tiver autorização por meio de quem pede, aciona na terra para ser acionado no céu, anjo só passeia. Não pode. E por que os demônios agem e usam pessoas aí nos vícios? Porque o ser humano tem autoridade para dominar tanto a abertura para o bem quanto para o mal. As obras da carne é o acesso para os demônios entrarem na terra. Você está aqui? Diga para quem está ao seu lado, não seja o intercessor do diabo. Seja o intercessor do céu.
do reino da luz. Então diga comigo: somente espíritos que possuem corpos físicos podem dominar, governar a terra. 5, repita. Você está escrevendo, né? Você escreve muito devagar, ou eu que falo muito rápido. 5, diga comigo: quaisquer espíritos sem corpos são ilegais na terra e não têm autoridade para dominar nada. Aí tem crente com medo de pombagira, Zé Pilintra, Eremirim, Exu Caveira, Maria Padilha. Tem crente que vai se arrepiando, né? Sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, ai, todo arrepiado. Para de falar isso, pastor. Domine, meu. 6, sexta lei. Só há legalidade para que o sobrenatural intervenha na terra se passar por mim e por você. Só há legalidade para que o sobrenatural intervenha na terra se passar legalmente por mim e por você. Queria que você procurasse alguém aí que não fosse diretamente da sua convivência, mas procure alguém diferente e diga assim: ah, se você soubesse quem você é no reino do Espírito, o diabo já tinha ido embora há muito tempo. A 7ª lei, escreva aí: o próprio Deus, que é Espírito, sem corpo físico, se sujeitou a esta lei. O próprio Deus, que é Espírito sem corpo físico, se sujeitou a essa lei. Aqui na terra tem que ter carne e osso, tem que ter corpo. Você está comigo aqui ou não? Vamos ler Filipenses capítulo 2, todos juntos, do versículo 5 ao 9. Filipenses capítulo 2, anote aí, vamos ler todos juntos, toda a igreja, versículos 5 ao 9. E depois nós vamos ler João capítulo 1, versos 1 ao 12. Vamos ler aqui Filipenses do versículo 5 ao 9. Vamos lá? 1, 2, 3. Amém? João capítulo 1, versos 1 ao 12. Vamos ler? Põe na tela. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Igreja, vai. Todas as coisas foram feitas.
o próprio Deus encarnou na matéria, pelo sopro do Espírito Santo, pela sombra do Altíssimo. Maria, a agraciada, ela foi envolvida pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo gerou no seu ventre Yeshua. Gestação humana, embrionária, formação do feto, concepção, todo o processo de ovulação. O Cristo nasce, vontade de falar nasce, mas o Cristo nasce e ele vive 33 anos na condição humana. Deus não violou essa lei. O que é isso, pastor? Lembra que a santidade e a fidelidade não faz com que Deus viole a lei? Se você não compreender quem é Deus, como é que você vai ter relacionamento com Ele por oração e intercessão? Você precisa conhecer quem é Deus e os seus códigos. Você precisa saber quem é o teu Deus para que você tenha sede e fome. E isso passa pela renovação do entendimento. Se você compreender o que Deus está fazendo hoje aqui, até amanhã, você nunca mais terá repulsa em orar. Você nunca será contado como aquele que faz a oração fast food, rápido, comida pronta, rápido. Sua oração terá vida. Você terá prazer de falar o nome dele. Porque você não fará apenas com olhos fechados e joelhos dobrados. O espírito está pronto. Diga para quem está ao seu lado, se você souber quem você é, você descobre quem ele é. Mateus capítulo 26, põe na tela, por favor. Eu queria que toda a igreja lesse. Versículo 41. Vigiai e orai. Escute isso. Qual é o problema do desânimo da oração? Porque as pessoas querem ter um relacionamento a partir da carne, da matéria, das necessidades, das dores. E não foi para isso que Deus criou um relacionamento e disse para mim e para você: domine, governe. Porque quando você assim o faz, você reduz ao mais último dos seres quem é Deus na sua vida. Quando você se propõe a buscar a Deus, fazer uma campanha apenas para ter o resultado de uma... Não que isso seja errado, por favor. Nós vamos falar sobre os 3 níveis da intercessão, né? Daqui a pouco, depois do intervalo. Mas você nunca pode trabalhar essa consciência de buscar por causa de uma necessidade. Quem aqui gosta de ser procurado por aquele amigo sempre quando ele passa por uma necessidade? Quando ele está bem, ele não te liga. Quem aqui tem alguém que gosta? Eu sei que eu achei meia dúzia aqui, mas assim, quem é que gosta? Pelo contrário, já está codificado. Está codificado, sabe por quê? Porque quando você pega o WhatsApp daquela pessoa que só te procura quando ela precisa, na cara de pau, você já fica assim: atendo ou não atendo? Aí você vai lá na agenda: ele me pagou o que devia? Ih, meu Deus. Mas é amigo. Tem muito amigo de Deus que tá. Se você não gosta disso, quem dirá Deus? Jesus disse para Pedro, Tiago e João: olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que momento foi esse? Diga comigo, Getsemane. Por que ocasião Jesus falou isso para os discípulos, Pedro, Tiago e João? Porque pediu para eles vigiarem. Jesus nunca disse em primeira mão: orem.
velem. Velar é vigiar. Quem foi orar foi Jesus. Hello? Que é isso, pastor? Ah, é? Põe no verso 36 aí, o vaso. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali, além, orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus nunca disse para eles: orem, levanta um altar. Negativo. Porque o processo de uma intercessão alinhada com o céu está em quem vigia. Jesus está ensinando para mim e para você que a oração tem níveis, a intercessão tem níveis de entrega. Você nunca pode sobrepujar alguém, sobrecarregar alguém, aquilo que você não tem o hábito de fazer. Vamos parar com esse negócio. Ora por mim, você ora. Não, mas a Bíblia manda orar uns pelos outros. Você ora um pelos outros? Aprenda com Jesus. Todo homem de Deus tem uma porta de acesso com o Eterno. Diga comigo, todo homem de Deus. Me ajude aí, por favor, diga, todo homem de Deus tem um acesso com o Eterno. Põe no texto aqui, meu filho. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: por que ele fala meu pai? Porque é o código. Ele não pode ser arbítrio ou árbitro de si mesmo em causa própria e ser alguém que usurpa da glória que é dele. Ele deixa o trono e está encarnado. Então, se ele está na terra, ele tem o domínio, o governo, e o governo é o código do que rege o céu. E o que rege o céu não é o que eu quero, é a partir do que está proposto no coração do meu Pai. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Olha a nossa humanidade que grita. Não é pecado querer desistir, não é pecado achar que Deus está longe, não é pecado. Mas veja que isso é o quê? Um ambiente de relacionamento e não uma necessidade que está gritando. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, olha os códigos. Tu és fiel, tua palavra é imutável. Eu estou expressando a minha dor, mas não seja regido pela minha dor, mas pelo propósito. 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste não é orar, é vigiar. Qual o problema de muita gente na igreja? Tem arrepio, começa a fazer parte de relógio de oração, intercessão, aí o diabo se incomoda com quem é intercessor. Põe isso na tua cabeça. Se tem vida de oração, Satanás se levanta mesmo. Por quê? Porque ele sabe o poder que há na oração. Ele sabe o poder da intercessão. O que é que ele faz? Pega quem não vigia no grupo e O que é vigiar? Diga comigo, é o policiamento. Me ajuda, gente, diga, é o policiamento dos 5 sentidos humanos. Então você vigia no que você vê, no que você ouve, no que você fala, no que você sente, no que você toca. É por isso que você domina. Quem domina anda na frente. Quem governa anda na frente. Quem não domina não consegue sentir a dor do próximo e por isso dorme. Vou falar de novo.
Jesus leva os discípulos e o processo da intercessão passa pela vigilância. Não tem nada de sobrenatural. Caráter. Não se embrenhem por pessoas que chegam na cidade profetizando. Qual é o problema nosso hoje? As pessoas não têm relacionamento com Deus, não têm intercessão, então elas ficam fascinadas. É um espírito, fascinação, por quem revela, por quem lê a mão, por quem fala o óbvio, quem fala o CPF, quem fala o nome. Eu quero saber o resultado disso no código eterno. Qual o propósito do princípio da palavra na terra? Revelou o CPF. O que isso tem a ver com a palavra? Está mais para espírito de encantamento do que a revelação do Espírito Santo. Então você vê uma gama de pessoas afluindo para isso. Por quê? Porque os códigos requerem o quê? Vigilância. A palavra, ela primeiro trata comigo. Ela é espada afiada de 2 gumes. Então ela trata caráter. Ela alinha minha vida. Ela denuncia pecado. Ela expõe minhas vísceras. E quem quer isso? Mas há um resultado para isso. Por isso Deus veio no Éden, domine. Pegou Adão, Adão saiu escondido por entre as árvores. O próprio Deus diz assim: o que fizeste? No termo original está lá. O entendimento dessa pergunta que Deus faz: o que fizeste, Adão? O entendimento é: você sabe em que condição você está? Você consegue reconhecer? Aí, o cara que domina, que vigia, nunca passa a responsabilidade para outro. Adão já havia perdido. E ele diz assim: foi a mulher que tu me deste. Uma das definições de intercessor é aquele que se coloca no lugar do outro. Então, se você não vigia, você não consegue sentir compaixão, você não consegue sentir a dor do teu próximo. Muito pelo contrário, você tem aversão a quem tem problema. Se você pudesse, você entrava na igreja sem falar com ninguém, só prestar teu culto e meter o pé, como diz o carioca. Uau! Quem foi chamado para dominar intercessor, não. Ele é apaixonado por vidas, ele ama vidas. Amém? Glória a Deus. Então diga para quem está ao seu lado: Jesus é o intercessor, sendo Deus encarnado, que não colocou o jugo da sua dor sobre os discípulos. Diga: no relacionamento que ele tem com o Pai, ele mostrou ter com os discípulos. A minha alma está angustiada até a morte. Intercessor que não tem relacionamento com o corpo de Cristo, com a igreja, jamais terá sua intercessão recebida pelo Pai. Jamais. Essa história do cara ser orador, intercessor, o mais santo da igreja, aqui não tem gente assim, pastor Rodrigo, pastora Paula, mas eu já vi nos nossos seminários, eu e Kézia, em algumas igrejas, que tem profeta da igreja, que a igreja vai toda para o profeta e o bobo do pastor está lá. Aí se a profeta da família tal falar algo contrário ao pastor, os bobos da igreja vão tudo ouvir a profeta. Quem está se aproveitando disso? Porque existem espíritos que querem atuar no físico. Se quebrou princípio, não é Deus, é diabo, é demônio. Então aprenda isso. Ah, Deus falou, vamos lá na pastora. Vamos lá no pastor, vamos sujeitar essa palavra a ele. Aprenda a sujeitar. Aprenda, sujeição é um princípio. Eu não sei porque eu entrei nesse mérito aqui, mas deixa o Espírito fluir. Vamos parar com esse negócio da gente ser pronto e fiel para os outros de fora. O cara deixa de semear na igreja dele para semear em internet. Outro dia eu estou lá em Natal, dando uma conferência, veio uma irmã. Aí eu fui apresentar meu livro, pastor. Aí a irmã falou assim: quanto é que é seu livro, pastor, de batalha espiritual? Aí a Kézia até encarna, quando eu vou falar o preço, vendedor, aí eu falei assim: R$35. Nossa, pastor. A irmã achou caro. Mas vou levar para ajudar. Por dentro de mim eu já estou xingando ela.
Falar, sua desgraçada. O homem, né? Falei, pastor, mudando de assunto, comprei o curso do Pablo Marçal, R$8.000. Pastor, mudou a minha vida. Nada contra o Pablo Marçal. Contra aquela irmã. Olhei para a cara dela, aí meu sangue subiu, meu cálice transbordou. Falei, cara, já estou com raiva dela por causa do meu livro. Mas o que eu vou fazer aqui? Falei, você já deu essa oferta aqui na sua igreja? Aí engasgou. Sabe por quê? Porque quem domina, ele não domina para se vangloriar. Ele não é amante de si mesmo. Intercessor não busca bel prazer. Intercessor se alegra com a vitória da sua igreja, do altar. Não que você não possa investir na sua vida, na sua carreira, mas se você não ama o altar aonde você é alimentado, você e a sua vida cristã precisa passar por uma revisão. 7 horas da noite, e eu quero orar. Nós vamos ter meia hora, é isso? Meia hora. Fecha os teus olhos. Espírito Santo, obrigado por esse tempo. Obrigado por esse momento aqui com os meus irmãos. Seja bendito o nome de Yeshua. Magnificamos o nome que é sobre todo nome. Nos dê essa consciência de governo. Nos dê esse entendimento, Senhor, de domínio, para que o nome de Jesus seja exaltado. Que não se perca nenhuma palavra liberada, mas que o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento do Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, para que saibamos qual é a força do nosso chamado em Ti e qual é a nossa herança nos santos. Te oramos em nome de Jesus. Quantos podem dar um forte aplauso a Jesus? A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Seja bendito o nome que é sobre todo nome. Oh, quem pode dar um brado de vitória? Oh, glória! Traga-me um livro meu e um livro da minha esposa para eu apresentar à igreja. E põe na tela o curso, por favor. Nossa. Legal, legal. Tomei um susto, Kézia. Jesus, mas tá ali. Aqui está um curso que eu fiz com muito carinho. Quem nos conhece sabe que a nossa área é a área de libertação, área de batalha espiritual, cura. E ano passado Deus nos deu a oportunidade de produzir esse curso para o portal do Patreon da Geopolítica e o Patreon. E esse curso lá custa R$129. E pelo curso ser meu, depois de um tempo, eu tenho a licença de enviar para você. Segura aqui, vem cá, meu filho. Esse é um curso que eu quero, assim, se você puder, invista. Da forma mais prática. Não está em nenhuma plataforma para encarecer o custo, mas é o estudo de angelologia. É uma doutrina dos anjos. Na teologia a gente aprende sobre angelologia. Mas eu quero te mostrar de forma prática e bíblica sobre o mundo, o universo dos anjos. Anjo se materializa, pastor? Anjo fala em qualquer linguagem do homem, em qualquer idioma? Qual a diferença dos seres angelicais, suas hierarquias? Todos os anjos têm asas? Pastor, se o diabo levou um terço dos anjos dos céus, ficou uma lacuna, Deus preencheu, está na Bíblia? Como foi? Pastor, como é a personalidade dos anjos? Para que fim Deus criou os anjos? Pastor, existe anjo da guarda? Existem anjos que cuidam até do meu pet? Eu te provo que existe, dá uma glória a Deus aí. Então são 10 aulas que têm validade de 1 ano, em que se você comprar
você ganha o meu livro como bônus. Alright? Cada livro é R$35, tanto o meu quanto o da Kézia. Se você levar o curso, você leva o livro grátis. Não quero o curso, quero o livro. 35 e a dedicatória de graça. Aleluia. Olha que bênção. Amém? Então são 10 aulas práticas. Eu vou anotar o seu WhatsApp e a minha assessoria amanhã vai enviar para você. Minha assessoria é o Pedro e o Azaf. Aleluia. Meus filhos, aleluia. Vão enviar para o teu WhatsApp e você vai ter acesso. Já estão gravadas. E é aula mesmo, com lousa, com canetinha, textos, e eu mostrando a você, fazendo desenho, tudo mostrando aula por aula. São 10 aulas que vão abençoar a sua vida. Amém? Solta o vídeo da Kézia aí, por favor, desse livro. Você vai ver por que essa mulher canta demais, né, gente? Quem conhece a pastora Kézia? Se não conhece, não, você vai ouvir daqui a pouco. Olha o vídeo aí, ó. Aplaudir a Jesus. Se levante. Esse livro nasceu desta canção e a Kézia fala aqui de mulheres que venceram seus limites na história. Mulheres na Bíblia. Então são mulheres que venceram e sempre a característica de todas elas, na resiliência, na superação, foi influenciar a sua casa e além fronteiras. No final deste capítulo, vou te dar um spoiler do livro, é o testemunho que a Kézia recebeu. No final tem uma foto aqui do antes e depois. É um livro que tinha que se chamar Marisa, de mulher para mulher. Amém? Pastor Rodrigo. Aceita débito, crédito e